Olá pessoal, aqui é a Samira e eu gostaria de agradecer por você estar aqui acompanhando a nossa série de artigos sobre os segredos por trás da rotulagem dos alimentos. Eu resolvi escrever sobre este assunto porque já encontrei diversas pessoas com grande dificuldade em interpretar as informações presentes nos rótulos dos alimentos. Isso é bem comum. Para quem é da área, pode parecer mais fácil. Só que os leigos, os consumidores de um modo geral, têm dificuldade em entender tanto os valores numéricos como aqueles nomes super estranhos que aparecem na lista de ingredientes. E isso vale para qualquer pessoa, Quem precisa controlar o peso, quem precisa de uma dieta com a quantidade de sal controlada, os alérgicos, que precisam identificar os alergênicos nas informações nutricionais, nas informações dos rótulos, na lista de ingredientes. Então, muitas pessoas precisam buscar essa informação e muitas vezes têm dificuldade em interpretar estes dados. Então, por isso eu estou escrevendo aí essa série, é uma série de 5 artigos. Nós estamos no 2º artigo da série, que é Aprenda a usar a tabela nutricional para emagrecer, com o objetivo de te ajudar mesmo a entender, e poder, então, decidir qual alimento que você vai realmente querer consumir, e aí de uma forma mais, tomando como base um conhecimento mais técnico, para te ajudar nessa escolha. E para complementar ainda mais os artigos, fiz uma pausa aqui no 2º, para gravar esse vídeo para vocês, numa conversa aqui, tentar te explicar ou tentar agregar um pouquinho mais daquilo que já está lá no artigo. Então, algumas coisas que eu gostaria de chamar a atenção aqui. Primeira coisa, a carinha aqui da nossa tabela nutricional. Coloquei aqui um exemplo de doce de amendoim, apenas para exemplificar. E o que eu gostaria de chamar a atenção? Primeira coisa que você deve lembrar é que toda a informação presente numa tabela nutricional diz respeito à porção, ao tamanho da porção. No caso aqui é 20 gramas ou meia unidade do doce de amendoim. Se você observar nas tabelas nutricionais, todos os alimentos eles trazem uma medida caseira, que é meia unidade, uma colher de sopa, um copo de 250 ml, para te ajudar, Você não tem uma balança ali na hora para você pesar, então, fazendo um comparativo com a medida caseira, isso já te ajuda a interpretar qual é o tamanho da porção. Então, a primeira coisa que você deve olhar é isso. Muitas vezes as pessoas batem o olho direto no valor energético, que é a caloria, tão temida caloria. E aí ela pode se enganar, porque aquela caloria só diz respeito à porção. Veja aqui, o valor energético do doce de amendoim é 85 quilocaloria. Se você olhar assim parece pouco, mas veja só, ele corresponde a apenas meia unidade do doce de amendoim. Dificilmente você vai comer meio docinho, você come aí uns 2 ou 3 docinhos facilmente, Então lembre-se de multiplicar, então, essa quantidade pelo tanto a mais que você consumiu. Se você consumir, no caso, aqui nós temos meia unidade, se você consumir 2 docinhos, você tem que multiplicar essa quantidade aqui por 4 para você ter o valor real de quilocaloria. Então, muita gente se esquece disso. Essa é a primeira dica aqui e lembrete que eu dou. Consulte o valor da porção. Muitas vezes ela é pequena, perto da quantidade que você consome daquele alimento. Depois você fique atento, então, às quantidades, As quantidades dos nutrientes, do valor energético, de todos os nutrientes que estão presentes ali. Mas essa coluna, ela acaba sendo um pouco vaga para você, porque 15 gramas de carboidrato, talvez você não tenha noção ou a dimensão de quanto isso representa na sua alimentação. Então, a dica que eu dou é, observe a terceira coluna, que é a porcentagem do valor diário. Essa informação é mais interessante porque vai te dar
uma noção, uma ideia aí de quanto isso representa, né, em termos de porcentagem. Então, aqui, se eu observar, 85 quilocalorias representa 4% da quantidade de quilocaloria que eu devo consumir em um dia. A quantidade de sódio, por exemplo, ela representa 10% daquilo que eu deveria comer em um dia. Então, veja só que se eu comer 4 docinhos de amendoim, eu teria que multiplicar isso aqui por 4. Então, eu já teria consumido 40% de sódio que eu deveria consumir num dia, né? Então, facilmente, eu posso extrapolar aí a quantidade de sódio, porque isso aqui eu estou falando de um docinho de amendoim. Imagine quando você agregar toda a alimentação que você vai consumir naquele dia, lanches, bebidas, enfim. Então, você deve estar atento a essa porcentagem. Você observa aqui que a gordura saturada tem uma representação pequena, né? Então, em relação à saturada, você já fica tranquilo que um doce de amendoim tem uma porcentagem baixa. Então, fiquem atentos a esse valor de porcentagem, que ele pode te ajudar mais do que o valor numérico desses nutrientes, tá? Aqui embaixo, o que vem escrito justamente é isso, que esses valores de porcentagem, eles são baseados em uma dieta de 2.000 quilocalorias. Então, essa é a quantidade máxima aí, ou quantidade ideal que uma pessoa em condições normais, um adulto em condições normais, consumiria. É em cima desse valor que toda essa porcentagem é calculada. Então, fiquem atentos ao tamanho da porção e a porcentagem do valor diário. Para exemplificar um pouquinho mais, eu coloquei aqui biscoitinhos de leite. Veja que eu estou trazendo, não estou nem falando sobre o alimentos, né, do dia a dia. Estou falando daqueles lanchinhos extras que nós consumimos durante o dia e que é onde a gente que faz a gente extrapolar as quantidades de nutrientes, né? Vamos pensar aqui, vamos colocar como exemplo. O biscoito de leite, se você olhar no rótulo, né, em geral, a porção é de 6 unidades. Então, todo o valor que aparecer lá de nutriente corresponde a 6 unidades. Bom, vamos dar um exemplo aqui de gordura saturada na porção. A quantidade de gordura saturada na porção é de 3 gramas. Aí você fica com ponto de interrogação. 3 gramas, isso é muito ou é pouco? Bom, eu sei, né? E você não vai saber, mas eu estou colocando aqui para exemplificar que a quantidade de gordura saturada que a gente deve consumir em um dia é 22 gramas. Essa é a quantidade considerando uma alimentação saudável de um adulto normal. Bom, veja só. Se a porção tem 3 gramas e o máximo aí no caso, né, é 22 gramas, significa que se eu consumir 6 unidades, eu estou consumindo 14% da quantidade que eu deveria consumir em um dia. Então, 3 gramas representa 14% da massa que eu deveria consumir em um dia, que é 22 gramas. E se eu comer 12 biscoitinhos? Estou animada lá, assistindo TV, consumo o pacote inteiro. O que acontece? Essa porcentagem de gordura saturada dobra. Então, não vai mais ser 14%. Eu já estou consumindo 28% daquilo que eu deveria consumir em um dia. Isso considerando um biscoitinho de leite e toda a alimentação que eu vou fazer durante o dia. Então, cuidado, que nem tudo é o que parece ser. Fique atento a essa porcentagem e ao tamanho da porção. Porque se você extrapolar, consumir muito além do que uma porção do que está no rótulo, você pode facilmente extrapolar a quantidade de nutrientes, tá? Então, essa é a minha dica aqui. Vejam que é muito fácil extrapolar esse valor, como eu disse, né? Como eu já falei, estou falando de biscoitinhos, que é um incremento ao longo do dia. Imagine, então, quando somarmos toda a alimentação desse dia. Aí, aqui a coisa pega, né? Bom, é isso, pessoal. Então, essa é a nossa série, Os Segredos por Trás da Rotulagem dos Alimentos. Meu nome é Samira e, mais uma vez, eu agradeço por você estar aqui acompanhando essas informações. Obrigada!